Gente, muito obrigada. A gente vai dar o início ao nosso segundo painel do auditório principal, que chama Momento de Voar, e a gente vai falar como que o empoderamento feminino pode mudar o mundo através da história e da carreira dessas 4 mulheres, que eu tenho o privilégio de apresentar para vocês. Aliás, eu acho que, Camila, você pode apresentar. A Camila, ela é CEO e a fundadora da Esfera Brasil. Ela vai apresentar aqui as convidadas do painel que ela vai moderar hoje. Muito obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Obrigada, boa noite. Acho que, antes de tudo, até o painel é o momento de voar, como o empreendedorismo feminino muda o mundo, e muito do que a gente combinou em discutir aqui é como inspirar todas as mulheres. E acho que até começando o quanto a Carol inspira todas nós pelo movimento Fin for She. Então, super obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. A gente conversou um pouquinho, a gente tem 1 hora de painel, então a gente tem várias perguntas para fazer. Eu combinei com as meninas de ser o mais dinâmico possível. Aqui do meu lado está a Camila Corá, diretora jurídica de Pessoas e ESG do Banco Pan. Do meu outro lado, a Marina Bellini, que é integrante do Comitê Executivo e diretora de Operações do Itaú Unibanco. E a Zulmira ali na ponta, Zulmira Monteiro, diretora de Risco de Crédito Corporativo e Women Network, co-head do Citibank. Marina, vou começar com você. Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui, algumas lições. Conte que todas as 3 aqui têm muita história para contar, vocês vão adorar. Legal, obrigada. Boa noite a todas. Um prazer estar aqui. Meu primeiro evento desse, porque eu estou completando semana que vem 9 meses no mercado financeiro, então não podia estar aqui o ano passado. Entrei no Banco Itaú no começo desse ano, super feliz, tocando a área de operações, parte do comitê executivo. E a minha vida, antes disso, foram 20 anos fora do Brasil, trabalhando em empresas de bem de consumo. Trabalhei na Ambev, trabalhei na Pepsi, trabalhei na Souza Cruz, aí pelo mundo, liderando tecnologia, dados, digital e operações. Super feliz de estar de volta para a nossa terrinha, de trazer minhas filhas pela primeira vez para morarem no Brasil. Tenho 2 filhas adolescentes de 12 e 14 anos, a Catarina e a Vitória, e de dar chance para o meu marido, que tem me acompanhado nesses 20 anos trabalhando remoto com o Brasil, para voltar a ele não trabalhar remoto, embora o mundo agora esteja mais remoto. E super contente aqui de estar nesse grupo e poder discutir. A gente combinou de tentar dar respostas rapidinhas para a gente também poder pegar perguntas adicionais de vocês. Vamos lá. Eu sou a Zulmira Monteiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muitos rostos conhecidos, outros não, espero que a gente se conecte. Estou no mercado financeiro há quase 35 anos, comecei minha carreira muito jovem, hoje já estou com cabelo branco, mas em algum momento eu fui jovem, sim. Na verdade, a minha carreira mesmo, eu comecei muito mais jovem, eu comecei a trabalhar com 10 anos, quando meu pai me disse: se você quer o seu patins, no dia que você trabalhar e tiver dinheiro, você compre. E aí eu fui, ninguém me parou mais. Então, acho que a gente vai falar de empoderamento feminino. Esse acho que foi a primeira mensagem inconsciente que eu recebi na vida, e desde então nunca parei, né? Sou responsável como co-lead do Women Network do Citi, e é um prazer imenso estar aqui. Tem vários rostos que eu estou olhando, e é um orgulho poder representar alguém, ou várias mulheres que estão aqui hoje. Obrigada, Zulmira. Camila, conta um pouquinho da sua trajetória. Boa noite a todas as pessoas. Obrigada pelo convite. Obrigada, Carol. Também estou vendo muitos rostos por aqui. Estou super contente de estar aqui. Minha trajetória começou na carreira jurídica. Eu sou advogada. Trabalhei muitos anos no mercado já financeiro, mas e de capital em escritório de advocacia. Migrei para trabalhar em banco. Já foi um grande aprendizado essa migração. E depois de evoluir bastante na carreira jurídica, assumi o desafio de atuar também na área de pessoas. Sou super grata ao time que me acompanha, e eu sempre gosto de dizer que esse time é que faz entregas assim. É muito bom você trabalhar com pessoas melhores com você, ter mulheres
que se apoiam e que te acolhem. Eu fui super bem acolhida nessa jornada e estou muito feliz. Hoje eu não posso nem falar que eu não volto para a carreira jurídica, porque eu continuo lá. Mas, enfim, estou encantada com essa jornada já de 3 anos e sou super grata ao time que me acolheu e que a gente tem trocado bastante. Recentemente assumi a área de SG, no banco também. Bom, vamos trocar um pouquinho aqui, falar sobre as nossas experiências. Gostei que você falou do seu pai. Importante, né, o papel que, às vezes, os pais têm na nossa carreira. O meu pai, ele invadiu o escritório de advocacia que eu trabalhava, porque eu estava trabalhando até 1 da manhã. Estava tentando ocupar um lugar que era de quarto-anista, eu ainda estava no 2º ano. E ali eu também já percebi, Zulmira, como eu precisava me apropriar da minha carreira. Desde então, ele não tinha mais o endereço de onde eu trabalhava, para que eu pudesse tomar posse da minha vida e decidir o que era bom para mim, o que eu decidi, os meus caminhos. Mas é super importante, gostei dessa história. O meu, por alguns anos, ele liga, ele pergunta onde você está. Porque assim, eu tive posições globais, né, também, trabalhei fora do Brasil 8 anos, e teve uma época que eu visitei quase 100 países. Então, ele ligava, ele, minha filha, Deus te abençoe, tá tudo bem? Onde você está? Aí eu falava, estou em Singapura. Ah, tá tudo bem, um beijo. Então, o papel dos homens é muito importante. Aqui na sala, estou vendo que a gente tem poucos, estou vendo o Antônio Afonso lá no fundo, representando, muito obrigada. Mas é muito importante os homens também. Ia complementar só para falar de inspirações, e acho que naturalmente eu já comecei falando da minha família, mas falar de uma inspiração grande minha. A minha avó, mãe da minha mãe, ficou viúva quando a minha mãe tinha 4 anos de idade. Uma professora, e meu avô era fazendeiro. Então, ela tinha que continuar sendo professora que ela queria e virar uma fazendeira. Imagina isso em 1944. E ser a primeira mulher a ter um carro na nossa cidade natal, Jundiaí, que era uma coisa que ela contava essa história. Eu falava assim, gente, a gente sempre tem que acreditar que a gente pode ser primeira em muita coisa, porque se ela não tivesse feito isso, minha mãe não seria quem ela acabou sendo, as netas delas e netos também não. Então, acho que é sempre legal a gente olhar para essas pessoas em volta da gente que inspiram na vida e, obviamente, começando na família. Parabéns para sua mãe, guerreira. Cá, vou começar com você. A gente conversou um pouquinho antes desse painel e a Camila contou um pouco sobre desejos dos grupos de minorias. E uma coisa que você falou que me marcou muito foi como a mulher precisa de outra mulher para se inspirar. Então, pensando nisso, quem foi alguém que te marcou muito para a sua carreira profissional? Assim, alguma mulher que te puxou? O que aconteceu? No escritório de advocacia que eu trabalhei, tinham 2 sócias que já atuavam no mercado de capitais de maneira bastante destacada. Eu acho que elas foram 2 exemplos muito importantes para mim. Uma delas, ela era muito dedicada, muito focada, e a outra, ela era mais assim, mais despachada, sabe? E aí, assim, é um bom casamento e as 2 subiram, uma ajudando a outra, porque podia gerar algum tipo de competição. Às vezes a gente percebe que no mercado, como já é um mercado muito competitivo, nem sempre a gente encontra aliadas. E as 2 foram um exemplo para mim de como, uma puxando a outra, você realmente consegue gerar uma maior potência para que elas se desenvolvam e cheguem as 2 no topo. Não é ou uma ou outra. Isso acho que é uma grande inspiração no escritório que eu trabalhei. E depois, no banco, quando eu cheguei no banco, assim, eu era a única gerente no banco. Enfim, eu fico muito orgulhosa. Quantos funcionários tinham na época que você entrou? Eu acho que 2.500, hoje a gente está com 3.000, e ainda bem, já posso dizer que os números estão melhores, já quase meio a meio, homens e mulheres, com quase 40% de mulheres na liderança. Então, sou muito orgulhosa de poder proporcionar, junto com o time, junto com as pessoas que estão lá, um ambiente mais propício, mais aberto ao desenvolvimento das pessoas do que o que eu encontrei. Mas falando dos grupos, né, eu acho que o principal aprendizado que eu tenho com os grupos é o de que, e não foi especificamente na pauta de mulheres, foi na pauta de pessoas com deficiência. Eu uma vez tentei trazer uma pessoa do Itaú, e a pergunta que eu recebi, quero bater um papo com a diretora de pessoas, quero entender como é que a pauta de diversidade está, como vocês estão nessa jornada. Eu falei, olha, tem bastante coisa ainda para ser feita, mas eu conto com o seu apoio para que a gente possa seguir juntos nessa caminhada. E aí ele falou, deixa eu te perguntar uma coisa, tem política de câmera aberta? Porque eu faço leitura labial.
Eu falei, não tenho essa política. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na terceira pergunta que ele me fez, eu falei, daqui 2 anos a gente conversa. Tem muito trabalho para ser feito. E o que eu não pensei na época? Eu não tenho ainda um ambiente totalmente instalado, perfeito, nem para mim, que sou mulher, porque é um dos recortes, né, dos nossos grupos. Por que eu estou exigindo que eu tenha um ambiente perfeito para os outros recortes e abrindo mão de uma possibilidade de ouvir essas pessoas e entender, por exemplo, eu nunca ia pensar numa política de câmera aberta. Hoje em dia está mais, né? Isso é padrão pós-pandemia, mas nessa época não era. E eu não ia ter pensado nisso se eu não tivesse uma pessoa me provocando dentro. Então, o aprendizado traz as pessoas para dentro, porque as demandas de cada um dos grupos pode ser absolutamente diferente. O de mulheres, e aí, falando aqui, muito bacana essa iniciativa, é exatamente ouvir umas às outras, ouvir histórias inspiradoras e nos apoiar, promover esse networking que a gente está fazendo aqui nesse evento. Então, parabéns pelo evento, porque essa é uma das maiores demandas que eu escuto das mulheres dentro do banco. Muito bacana. Você estava falando da sua mãe, que ela teve que assumir a fazenda. Tem uma política que eu tenho a maior admiração, que é a Cátia Abreu, que foi senadora. E ela também ficou viúva, mas com 24 anos, e ela assumiu as fazendas do marido. E conversando com ela me falou uma vez, a gente tem o mesmo professor de economia, ela falou, olha, você precisa entender de números para ser respeitada pelos homens. Então, até pergunto aqui para a Zulmira, que tem uma carreira super focada no mercado financeiro, que a gente sabe que é o motor da economia, que quando tem o dinheiro lá, os homens estão bem dominantes na área. Qual que é a sua visão sobre isso? De fato, se a mulher entende de economia, entende de números, está dominando esse assunto, ela é mais respeitada ou não existe esse tabu? Eu acho que você tem que saber o que você faz. Não importa se é no mercado financeiro, se é na área médica, se é qualquer que seja a profissão. Então, a colocação ela é pertinente porque, se você está no mercado financeiro, você precisa entender um pouco do trabalho que você está fazendo. E dentro do mercado financeiro, existem números, né? Então, é uma colocação afirmativa, mas a minha resposta para isso é que você precisa saber o que você está fazendo, né? Então, assim, a mulher, ela precisa mostrar isso para o homem, ou precisa mostrar isso para alguém, ela precisa entender que ela sabe fazer o que ela se propôs a fazer. Então, né, e o mercado financeiro é enorme, você tem áreas, né, de marketing, áreas de produtos, áreas de clientes, uma vasta, né, demanda para que a gente consiga explicar para os nossos clientes produtos que a gente tem, mas não é só isso, né? O mercado financeiro tem área de recursos humanos, tem áreas que precisam trabalhar com artes. Então, o conhecimento do profissional, seja ele mulher ou homem, ele precisa, sim, estar no contexto de qualquer profissão. Essa é a minha colocação para essa estatística aí que ela colocou. Sabe o que eu achei uma coisa interessante? Ela fala em números, ela não fala em cifra. Isso é super importante, porque os números, eles te dão dado, te dão embasamento para que você possa medir, melhorar e entender o que está dando certo e o que está dando errado. Acho que o grande diferencial do que a gente conseguiu fazer no banco na área de pessoas é colocar número. A gente ouve na pesquisa de clima que a maior potência que a gente tem é que a gente mede tudo para apostar mais no que está dando certo e descartar o que está dando errado. E só para complementar, e eu sou uma pessoa, né, da área de riscos, os números, de fato, eles te ajudam muito, né? Não quer dizer que todo mundo precisa estar expert nisso, mas, principalmente para as mulheres, eles normalmente são ferramentas de argumento que normalmente não tem contestação, né? Então, para quem deseja trabalhar no mercado financeiro ou em qualquer outra área, em qualquer outra profissão, quando você mostra estatística, ou você mostra resultados, ou você mostra metas, isso fica muito mais palpável e o seu argumento ele fica muito mais tangível. Não é o seu desejo, é aquilo que você realizou ou que você vai realizar de uma forma concreta. E aí fica mais fácil para negociar um monte de coisas. Tem razão. E eu estava conversando também um pouquinho hoje cedo com a Marina, e eu estava contando que eu comecei minha carreira numa empresa que tinha uma área de 20 mulheres, a gente trabalhava com consumidoras finais, então, assim, a minha vida inteira foi dentro de empresas muito femininas, que os homens eram a minoria.
E quando eu fui para a esfera, eu levei um choque. Falei, nossa, só tem empresário homem, só tem político homem, né? Assim, nunca percebi que eu sou tão feminista assim. Acho que ele estava adormecido porque eu não precisava levantar tanto essa bandeira. E no primeiro evento que eu apresentei da esfera, o CEO da Nokia, o Ailton Santos, me chamou num canto e falou assim, olha, prazer, adorei te conhecer, mas assim, se você for levantar essa bandeira, você não pode falar com as mulheres, que não vai mudar nada, você tem que falar com os homens, porque eles que impedem as mulheres de crescer dentro da empresa. E a Marina aqui também faz muitas mentorias com mulheres. Então, eu também queria saber a sua visão sobre os homens também precisam de uma mentoria? Se sim, qual é a diferença de uma mentoria de uma mulher e uma mentoria de um homem? É uma boa pergunta, né? Vou falar um pouco só rapidinho para fazer uma propaganda. Eu faço parte de uma ONG nos Estados Unidos, nos anos que eu morei lá, e nos últimos 5 anos na Inglaterra, que chama T200, que é Mulheres Empoderando Mulheres. E a gente dá o tempo da gente, eu gasto um dia do meu final de semana, todo final de semana para isso, e às vezes recebo coisas de volta, fora a grande alegria de receber quando a gente consegue ajudar alguém. Eu tenho o compromisso de trazer esse grupo aqui para o Brasil, então quem depois quiser se conectar comigo aqui em LinkedIn, alguma coisa, daqui uns meses, quando eu finalmente achar que eu assentei de volta para o Brasil, esse compromisso, porque eu acho que é muito importante, dentro das empresas, mas também fora, porque às vezes a gente quer um ambiente diferente para ter liberdade de falar coisas que não necessariamente a gente fala dentro da empresa. Então, essa é só a minha vinheta de propaganda, a gente não combinou, né? Mas assim, acho fantástico essa pergunta, e vale para a mentoria, e vale para o grupo total de diversidade que a gente tem dentro de diferentes organizações, e vale para uma ação de letramento, e vale para recrutamento, e vale para encarreiramento. Eu acho que a melhor forma de tratar a diversidade é com diversidade. Não é só mulher falando de mulher, e só negro falando de negro, é ter grupos de aliados e de pessoas com aquele item de diversidade que a gente está querendo diminuir a diferenciação, atuando. Então, assim, acho que é muito importante, mulher tem mentoria de mulher, mulher tem mentoria de homem, homem tem mentoria de homem, homem tem mentoria de mulher, e eu meio que acredito isso em todas as alavancas que existem de melhorias de diversidade. No Itaú, por exemplo, a gente tem super orgulho de já poder representar o Itaú aqui. Esse ano a gente está chegando em 54% da nossa população em mulheres, 53% das contratações esse ano de mulheres, ou seja, né, começa a construir o nosso futuro, e já batendo 35% na liderança. E a gente fez aí aproveitando talvez um pouco a minha chegada, uma reflexão, né? Como é que a gente conseguiu tantos resultados legais em poucos anos, mas tantos resultados legais que ainda tem que ser alcançados, né? A gente nunca fica contente enquanto as nossas organizações não forem um espelho da sociedade, e não vai ser nunca, porque a sociedade está sempre mudando, a gente nunca está feliz com os nossos KPIs de diversidade. E uma das decisões importantes que a gente tomou é que tem que ser um grupo diverso, tem que ser um grupo de homem e mulher para trabalhar nesse tema, e eu acho que isso vale para todos, porque tem aquela pergunta, né, que o homem vai fazer, mas tem certeza que isso é importante? De repente a gente entra numa espiral ali de reclamar de uma coisa que não precisava estar reclamando, né? Mas do mesmo jeito, não, isso realmente é uma coisa que tem que ser endereçada. Um dos meus colegas, numa das primeiras reuniões, fez essa pergunta a gente entrou realmente numa espiral de reclamar de alguma coisa ali. Ele falou, tem certeza que isso é importante? Foi fantástico, e não era. Tá? Mas, de vez em quando, a gente se alimenta não só no positivo, mas também no negativo. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que tratar a diversidade com diversidade, senão a gente está pregando uma coisa e fazendo outra. Super importante. Tem razão. Se eu puder complementar aqui, além dessa questão de diversidade, por exemplo, o CIT ele tem um programa de reverse mentoring, que é a mentoria reversa. Eu acho que é extremamente importante, acho que os inputs que a gente tem recebido, independente aí se homem ou mulher, mas da nova geração, estou falando isso porque tem muita gente aqui da nova geração, é extremamente importante que a gente tenha esse olhar, e as organizações também tenham esse olhar sobre quem está chegando, como que vê, como que absorve, e os seniors estão ouvindo. Então, é algo bem interessante para olhar, pensar e implementar. Um número bacana que eu vi hoje esse número. As lideranças diversas têm 20% mais diversidade na equipe do que as lideranças não diversas. Então,
É interessante, né, a gente ver. Tem que colocar para dentro mesmo e tem que colocar em cima para que a gente possa cascatear para baixo. E até tem uma das empresas que eu trabalhei, que eu admiro muito como eles tratam o tema de diversidade, eles não tinham metas de diversidade. E não estou falando que isso é a melhor prática, é uma boa prática também. Mas eles tinham o compromisso de fazer a falta de diversidade visível. O que eu quero dizer com isso? 180 países, então você não sabe se aquele nome que você está vendo é de homem ou de mulher. Então, o que era a regra? Na hora de discutir comitê de sucessão, na frente do nome da mulher, tinha a cruzinha. Quando você não via muita cruzinha, estava faltando alguma coisa ali. Você entrava numa fábrica, produção de alimentos, se não tivesse uma linha, pelo menos uma linha de produção, todo mundo vestido de cor-de-rosa, isso já faz uns anos, não sei se hoje em dia as mulheres vão querer pôr cor-de-rosa, eu já não sei, mas tudo bem. Naquela época, tá faltando alguma coisa aqui nessa fábrica. Então, o compromisso dessa empresa era fazer a falta de diversidade visível. Porque a hora que você vê que ela está faltando, e você fala assim, mas não é possível, né? Uma sala só com homem, ninguém vai perceber que só tem homem? A gente fez um experimento outro dia no Itaú. A gente combinou as mulheres todas de sentarem, todas que estavam no escritório aquele dia, de sentarem no mesão do almoço todas juntas. Não teve um homem que passou e não falou, nossa, vocês estão todas juntas hoje. Nossa, o que aconteceu? Quantas vezes aquela mesma mesa só tem homem e ninguém faz aquele comentário? Então, assim, eu acho que essa ideia de fazer a falta de diversidade visível ela é uma coisa muito legal, porque começa a trabalhar o inconsciente, né? Que é uma coisa que, muitas vezes, é o maior detrator das ações positivas que a gente está tentando fazer. Tem razão. Camila, até falando do livro da Melinda Gates, ela cita em um momento do livro uma pesquisa que mostra que 80% das mulheres mudam de emprego a cada 2 anos porque sofreram alguma situação de abuso, de assédio, o que for. E até uma super amiga minha, que é uma hiper executiva, acabou de ser promovida para o cargo de diretora. E ela casou em abril. E o chefe dela falou, olha, eu vou te promover com a condição de que você não engravide nos próximos anos. Eu até queria que você trouxesse algum exemplo, assim, já teve alguém da sua equipe que passou por isso? Porque, principalmente no momento de gravidez, na mulher, a gente sabe que a carreira despenca, né? Tende a despencar por todo esse tipo de preconceito. Como que é isso? Se você puder citar alguns exemplos de como lidar com essa situação? Quando eu engravidei do João Pedro, eu voltei para o banco da licença e tinha tido um monte de alteração, a liderança tinha mudado, a minha liderança tinha mudado, e não foi uma adaptação fácil. Então, você falou, tem algum exemplo na sua equipe? Acho que eu sou o exemplo. Foi muito difícil. Melhor ainda. Como você estava comentando, não tem necessariamente por bem ou por mal, e, enfim, falando aqui, tem uma questão geracional também importante, regional, mas o fato é que enfim, eu preferi olhar para aquilo como uma oportunidade. Então, eu acho que a dica aqui é que a gente tente... Eu me tornei uma melhor profissional depois que eu me tornei mãe. Eu aprendi a falar não, eu aprendi a priorizar. O meu tempo ele ficou muito mais escasso porque a minha prioridade era o meu filho e não necessariamente o trabalho. E aí, algumas vezes eu fui provocada, olha, a gente vai fazer uma reunião às 8. Eu falei, bom, mas às 8 eu levo meu filho para a escola. Pode ser meia-noite, meio-dia, 4 da tarde, 5 da tarde, mas às 8 não pode. E aí eu já ouvi, bom, eu vou fazer às 8 mesmo assim, tá? Depois você se pega aqui o que aconteceu, corre aqui atrás. Eu falei, olha, o que vocês vão discutir nessa reunião das 8? Olha, a pauta vai ser essa. Bom, então, a pauta vai ser essa desde as 11 horas da noite de ontem. Esse tema já está na sua máquina. Então, vamos fazer o seguinte, acho que, não sei se a reunião vai ser tão produtiva, mas o material está lá. Então, assim, com um jeitinho, você adaptando o seu discurso para o interlocutor, porque, gente, isso acontece com qualquer tipo das vertentes, né? Você precisa adaptar o seu discurso ao seu interlocutor, seja para quando você vai falar com uma CEO, um CEO, com seus acionistas, você adapta o seu discurso com a sua equipe para baixo, é diferente o jeito que você fala. Então, por que não adaptar o seu discurso para um gestor que está menos preparado para receber uma mulher pós-gravidez? Mas se você consegue, talvez... percorrer essa jornada de letramento com a pessoa, e também, se a pessoa não caminhar essa jornada de letramento, com certeza ela vai ficar para trás, que é o que aconteceu no meu caso. Então, eu sigo, né, alcancei a diretoria jurídica
exatamente ocupando esse espaço que não estava muito bem ocupado, porque hoje não tem muito mais espaço para isso, né? E acho que o importante então é enxergar as coisas como oportunidade, aprender a falar não, direcionar bem o seu discurso para o seu interlocutor. No que diz respeito à maternidade, me ajudou muito, eu me tornei uma pessoa mais empática, com coisas que aconteciam na minha liderança. Eu me tornei um ser humano muito melhor, então eu aproveitei e esses barulhinhos ali fui resolvendo, porque eu me tornei bem mais prática também. Obrigada. E, Zulmira, também tem uma pesquisa muito interessante da The World Economic Forum que mostra que os Estados Unidos vão demorar 208 anos para conseguir atingir a equidade salarial. 208 anos. É muito tempo. Você que já morou em vários países diferentes por conta da sua carreira, como você enxerga o Brasil em relação ao mundo? A gente está para frente, a gente está para trás, ou até mesmo, você citou um pouco na nossa conversa, a questão de estados dentro do Brasil? Essa é uma excelente pergunta, porque normalmente as estatísticas elas não deixam claro sobre o que elas estão falando, né? Qual é a geografia que elas estão falando. Quando você olha Estados Unidos, aí você fala, poxa, mas se Estados Unidos vai demorar 208, o que vai acontecer com a América Latina, né? E aí, quando a gente olha Brasil, México, Costa Rica, Argentina e por aí vai, são realidades distintas. A gente tem um progresso, é uma questão social, né? Para quem entende de história e tudo mais, a evolução da mulher na carreira é uma questão de entender como a história funciona também. Mas, assim, essa é uma estatística, minha opinião, extremamente pessoal. Essa é uma estatística que ela é, de fato, estatística baseada em fatos que já aconteceram. Então, assim, se tudo se repetir como aconteceu nos últimos 10 anos, de fato, vai se demorar 208 anos para que haja uma equidade nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos é gigante, né? Se você vai para o Texas, se você está falando de Manhattan, se está falando de geografias distintas, existem as diferenças no próprio país. A minha opinião é que não, a gente não vai demorar tudo isso, porque a nova geração tem um outro olhar, né? Então, assim, essa geração que está chegando, ela já sabe o que não é aceitável numa carreira de diversidade, ela já sabe que ela pode falar, ser ouvida e atendida, e ela sabe que ela pode se mover, né, muito mais rápido de um lugar para o outro. Então, tem que se respeitar a estatística, porque é com base no histórico, mas a minha leitura é de que não, de que se de fato essa nova geração executar tudo que está sendo aprendido, tudo que foi apresentado, ela vai acelerar essa curva de forma extraordinária. Isso, inclusive, é resultado recente de pesquisas feitas também por entidades que apoiam a diversidade nas organizações americanas. Quando você olha a América Latina, essa é uma realidade diferente. Então, se a gente falar de São Paulo, né, Fim for She, todo mundo que está nessa sala aqui, todo mundo vai concordar que 208 anos é muita coisa, e talvez em São Paulo esse número seja bem menor, né? Não é a mesma realidade da gente falar do norte do país, do nordeste do país, do sul do país, e aí por aí vai. Tem N quebras que a gente pode fazer dentro das indústrias do mercado financeiro. Então, é uma estatística que tem que ser respeitada, porque ela é baseada em fatos reais, mas eu acho que a realidade, né, se tudo caminhar como a gente está fazendo, a quantidade de pessoas que a gente está tendo nesse evento nesse ano, né, como a própria Carol falou no começo do evento, tudo começou com uma ideia, né, então as pessoas começaram a se mover, né, a minha geração já entende e se posiciona de forma diferente, a geração que está chegando olha e fala, isso aqui não, né, isso daqui eu não aceito, ou então isso daqui não é que eu vou ligar num telefone vermelho e ninguém vai saber quem sou eu. Não, pode pôr meu nome. A Zulmira está reclamando, está falando que não está funcionando isso aqui. Então, acho que o poder de voz da diversidade ele ganhou uma força nos últimos 5 anos exponencial. E acho que a gente tem que aproveitar esse momento para não deixar voltar, né? Então, assim, se tem, né, essa questão da maternidade, se tem essa questão de que, né, os comentários dos, como é que se diz, do unconscious bias, né, do pensamento inconsciente das pessoas, tem que simplesmente falar, não está certo, né? Então, eu acho, sim, que essa nova geração vai fazer com que essa estatística, ela, no mínimo, ela caia pela metade. Nossa, eu fico feliz de ter uma visão tão positiva assim.
E Tem que para ser, né? corroborar essa visão, tem um exemplo prático no banco. A gente mede por número. A gente tinha Números, mais de... a lição aqui é aprender números. Número, dados e fatos para tudo. A gente tinha uma métrica, a gente divulga no relatório anual, de 98% de equidade salarial, em média, subiu para 99%, hoje está em 100%. Ainda assim, uma líder me procurou e falou assim, Camila, na minha equipe eu tenho 2 pessoas que ocupam o mesmo cargo, desempenham a mesma atividade. Uma é um homem, outra é uma mulher, e ela ganha menos do que ele. Então, como você está divulgando essa métrica de quase 99% de equidade salarial, mas na realidade eu estou sentindo isso, estou incomodada com isso. Eu chamei uma reunião no mesmo dia, coloquei todo o time para a gente poder avaliar. A gente fez um estudo super profundo e a gente percebeu que a métrica que a gente estava divulgando era uma média. E, portanto, em alguns macrocargos, ainda assim, ainda havia, sim, diferenças. E aí a gente tratou. Então, por isso que eu falo, o número é muito bom, porque às vezes você olha, mas assim, a liderança não vai deixar escapar. Então, se você divulga um número, não adianta, assim, não adianta colocar na parede. Tem que ser praticado, tem que ser exercido. Você vai ser provocado. E nesse caso, ela estava certa. Ela me trouxe um dado e a gente ajustou, criou uma política. Eu acho que isso é super importante também. Governança criou uma política para que a gente possa efetivamente praticar, não na média, todos os cargos. Deixando bem claro, né, que assim, é importante a gente entender qual é o conteúdo da estatística para também as pessoas não se sentirem iludidas, né? Então, assim, sem romantismo, né? Números são números. Obviamente que esse número aí, por exemplo, ele não está tratando de forma adequada as mulheres pretas, né, que é uma outra realidade, né? Não está considerando as mulheres, né, os genders, né, que se identificam com o feminino. Então, a estatística, ela, quando mostram para mim os números, eu falo, tá bom, mas qual que é a base? Né? Eu gosto de entender qual é a raiz daquele número, mas esse é um número realmente oficial e já tem muita estatística de fato, e não é otimismo, acho que é a realidade, de que esse número ele tende a cair. Mas, de novo, respeitando as geografias, tem lugares que esse número vai ser pior, infelizmente. Vocês trouxeram aqui a questão de salário. E esse ano o nosso presidente Lula sancionou a Lei 14.611, que fala sobre equidade salarial. Eu ouvi já os dois lados. Como a gente está atrasado de a gente só ter uma lei para homens e mulheres terem o mesmo salário em 2023. Da mesma forma que eu já ouvi outras visões que falavam, se burocratizar muito, fecha a porta de entrada para a mulher, porque, putz, vou ser multado, vamos ficar aqui em cima, então é mais fácil só contratar homem e nem me meter em contratar mulher. Então, Marina, queria saber um pouquinho da sua visão, como que você enxerga isso? Excelente pergunta, mas assim, não tenho dúvida que a coisa certa é operar com equidade salarial. Acho que uma história um pouco parecida com a Camila. O Itaú já vinha trabalhando há muitos anos nisso e tivemos oportunidade aí, ainda na época da discussão da lei, de olhar os nossos números e ir a fundo, e fizemos também pequenos ajustes. Mas o que mais chamou a atenção, que eu falo que assim, é um call para a sociedade, para todas as empresas, ver se a gente embarca nessa. Uma vez, né, boas intenções e boas políticas, dentro de casa a gente consegue gerenciar para que equidade salarial seja a forma de tratar mérito e desenvolvimento das pessoas. Mas o que chamou muito a atenção nossa foi olhar como que a gente estava na contratação, porque qual era o padrão da contratação? É perguntar quanto a pessoa ganha antes dela entrar. E aí você negocia um percentual de aumento se você está querendo atrair aquele talento. E se na base existe discussão, e adivinha, tem muita, você está perpetuando aquilo, mesmo que a partir daquele momento de entrada, você esteja tratando todo mundo com equidade. Então, uma decisão muito importante que a gente tomou é não perguntar quanto a pessoa está ganhando. Nós vamos oferecer o salário que aquela vaga merece, independente de quem seja aquela pessoa. Eu acho que o convite é um pouco, se todo mundo fizer isso, uma hora, para com essa enorme distorção que existe lá fora no mercado. Então, esse é o caminho certo de equidade salarial e se alguém tiver uma outra perspectiva que está olhando os números e está aprendendo, vamos dividir, porque eu acho que é muito difícil, espero discordar de que esse seja o caminho certo, mas a gente tem uns arras, de repente, de que você acha que está fazendo tudo certo, olha isso daqui, parece fazer sentido,
Nunca ouvi dizer alguém que, em qualquer país que eu passei pelo mundo, você não vai perguntar qual é o salário para fazer uma oferta, mas não vamos mais. Então, assim, acho que a gente tem que falar muito desse tema, porque com muita boa intenção, muito bons números e estatísticas, a gente ainda vai continuar achando oportunidade para fazer melhor. Vocês concordam? Eu concordo, e eu acho que a equidade salarial é um caminho sem volta. De novo, eu acho que assim, ninguém vai aceitar retroceder, né? Eu acho que essa é uma premissa, é uma verdade que a gente enxerga hoje no mercado. Por quê? Existe, por exemplo, quando tivemos a implementação das cotas, houve um questionamento enorme, não, porque tem que ter cota. Eu mesma questionei, eu falei, mas será que faz sentido ter cota? Né? Porque a gente meio que se isola, né? E, infelizmente, ainda é necessário. Talvez a gente vá evoluir ao ponto de que não precise mais, né? Porque aí, socialmente, a gente entende que todos somos iguais. Agora, como não existe isso ainda, a imposição da lei ela é realmente necessária. Então, voltar seria um retrocesso extremamente negativo para qualquer mercado, né? E não deveria acontecer no mercado brasileiro. O que, acho que o comentário que você fez é pertinente, do tipo, as empresas que, por exemplo, entenderem isso como uma seleção adversa, né? Ou seja, não, mas espera lá, então não vou contratar mais mulher. Vai ser excluído naturalmente do mercado, né? Vai existir? Vai. Né? Mas, assim, quando você nivela pelo nível mais alto, as melhores serão destacadas por aumentar a diversidade, não o contrário. Né? Aí seria um retrocesso gigante. Então, assim, eu não vejo, né, a inteligência do mercado financeiro fazendo isso. Né? Seria realmente um equívoco gigante. Então, eu acho que essa equidade salarial, ela precisa, essa lei, e ela veio para ficar. Voltar vai ser uma briga grande. Camila, a gente estava comentando aqui na salinha até antes de entrar, o quanto a gente teve pequenas conquistas recentes. Que eu até estava falando para ela que, na minha época de faculdade, há 10 anos atrás, se você entrava no escritório de advocacia, tinha um manual de como você deveria se vestir, principalmente relacionado à cor. Então, era tudo preto, cinza, azul marinho, branco. E hoje, até vendo a Camila Chos, eu falei, nossa, quando que a gente ia imaginar que tudo bem você estar no cargo que você está, trabalhando num banco e mesmo assim está assim. E eu até, trazendo um dado aqui, que eu fiquei chocada com isso, que no plenário do Senado, aqui do Brasil, as mulheres não podiam usar calça até 1997, que é praticamente ontem. Então, assim, são muitas conquistas pequenas recentes. Conta um pouquinho disso e até um pouco da sua história que você contou aqui atrás para a gente. Isso que você comentou, bom, eu venho do mercado jurídico, então eu tive que usar saia, eu fui obrigada, fiz entrevista, e a primeira coisa, eu já tive um briefing de que a sócia exigia que usasse saia. Primeira coisa, na entrevista, ela baixou embaixo, olhou para ver, tá de saia, muito bem, porque calça marca as formas femininas. Eu ouvi isso, gente, então eu também sou de outra geração, não é engraçado, não foi legal. Mas, enfim, tinha todo um dress code, né, que... Bom, enfim, eu comentei com você que tinha uma questão de só levanta se estiver usando o blazer, a cor da unha, salto. Uma vez eu quebrei o dedo, eu ouvi de uma sócia, mas você não vai usar salto nunca mais. E eu entendo, né, assim, o médico tem que usar branco, passa um pouco mais de confiança. Para falar um pouquinho de confiança, quando eu comecei a trabalhar, eu recebi a recomendação de mudar o timbre da minha voz, porque eu trabalhava com contencioso, briga, e eu sou mais baixa, e eu era Camilinha, né? E aí as pessoas ligavam no meu celular para deixar um recado, oi, está aqui a Camilinha Corá. Não, Camila, na boa, você está trabalhando, né, com contencioso, com briga, quer ver uma leoa do outro lado, não dá para você falar que você é a Camilinha Corá. Então eu fiquei treinando no espelho durante semanas para mudar o timbre da minha voz. Hoje ele não volta mais, ele é assim. Mas eu gosto de olhar para as coisas do lado positivo, né? Postura, essas coisas. A gente recebe essas dicas infelizes, né? De vai marcar as formas femininas, só use preto, use até aqui, porque senão, quem sabe, você não vai passar seriedade. Mas a voz, pelo menos, foi bom, porque outro dia eu estava no media training e me falaram, olha, a sua voz passa muita confiança. Que bom que eu mudei minha voz.
Enfim, então, de fato, a gente tem muitas conquistas desses espaços. Hoje a gente pode se vestir da maneira que a gente se sente melhor. Eu tenho o timbre alterado porque eu mudei a minha voz, mas Agora eu fico prestando atenção na sua voz, velho. E ela passa confiança. passa confiança, credibilidade. Não vou precisar fazer fono, né, para o Media Training, para o próximo Media Training. Mas de fato, eu acho que a gente, como eu comentei, a gente hoje tem estabelecido um ambiente muito mais favorável. Eu acho que esse é o nosso trabalho, deixar um legado para que as pessoas não precisem passar pelo que a gente passou. Tomara que passem por outros desafios mais importantes, como essa discussão da equidade salarial, e menos, né, que roupa você está vestindo, para não marcar suas formas. Essa geração que passou por esse tema do dress code, né, eu passei por isso também, mas assim, eu acho que, né, quando a gente olha a evolução, né, da mulher dentro do mercado, naquele momento era importante, ainda que soe rude, né, e também ouvi várias coisas tipo, você é muito nice, como é que você vai trabalhar na área de riscos e falar não, né, para um diretor e whatever. E hoje em dia a minha maior fortaleza é que eu falo não e a pessoa ainda me manda um beijo, né? Então assim, eu continuo sendo nice, entendeu? Mas eu falo não e tá tudo bem. Mas essa questão do dress code é uma evolução, né? Então hoje a gente pode vir de sapato vermelho, calça rosa, unha vermelha e tudo mais, e tá tudo certo. Mas na época era uma necessidade para que a gente fosse inserida, senão você seria excluída de forma natural pelas próprias mulheres, né? As poucas que existiam. Então, né, só esse comentário que eu queria fazer. Mas tem razão, e até quando a gente fez aquele call, você falou uma coisa que me marcou muito, né? Que foi, por mais que eu esteja num ambiente masculino, eu nunca bati de frente. Então, eu também sempre fiz pequenas atitudes ali, mas com muito jeito, sendo nice, mas me colocando lá, né? Que até você deu o exemplo de se eles te excluíam de alguma reunião, de alguma forma, no meio de uma conversa amigável, você falava... Sempre, assim, às vezes... E assim, isso pode acontecer até hoje. Hoje em dia não acontece mais porque as pessoas te respeitam pelo cartão que você tem, né? Para ser bem transparente. Mas, assim, numa época anterior, as pessoas não te convidavam porque você era mulher, né? E eu ia numa boa na sala, falava, você não me convidou para a reunião, tal, mas eu vou estar lá, tá bom? E assim... Só para te avisar. Nenhum lugar que eu trabalhei, nenhum lugar, ninguém nunca falou, não, você não vai. Entendeu? Então, assim, a mulher precisa falar, né? Ou seja, e não deixar que te deixem no corner, né? Que te deixe lá na esquina do tipo só fazendo ata de reunião, né? Eu ia falar, nessa história, eu acho que é super legal nesses exemplos, porque vem essas coisas que são meio que para te derrubar, né? Tem que mudar a sua voz, você está sendo muito nice, e encarar isso de uma forma positiva e fazer isso, primeiro, de vez em quando der, para se divertir um pouco, mas assim, de provar que você pode, né? A gente até conversou dessa história antes, eu trabalhei num board não há muito tempo atrás, por quase 4 anos, todas as reuniões de convocação, todas as minutas de convocação da reunião do board, era agenda, dress code, terno e gravata. Assim, terno e gravata? Só homem e eu. Eu tenho 5 camisas que tem mais ou menos que uma gravata, uma coisa assim, que amarra, que eu faço no nó. Eu nunca mais usei, depois que eu saí de lá, porque eu fiquei com meio trauma. Mas eu fui em todas as reuniões do board com aquela camisa de gravata. Era assim, mas era a minha diversão. Entendeu? Assim, eu falei, não vou deixar esse negócio, eu tô lá, legítima, minha opinião vale, voto do mesmo jeito, decido do mesmo jeito. Acho que é inconsciente. Não tenho muita certeza, não, mas na dúvida, não vai deixar aquilo te pegar. Esse mesmo board um dia me convidou para um evento de team building. E o team building, alguém já fez caça em alto mar? É um barco com um guindaste que você tem que segurar para pegar um peixe que sei lá quantos 1000 quilos tem. Aí eu, meu Deus, eu fui olhar na internet, porque eu não sabia o que era, aparecia aquele videozinho daquele negócio com um homem todo musculoso puxando o peixe. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei para o meu chefe, é isso mesmo que a gente vai fazer? Postei assim no meu iPad, né? Ele falou, mas não se preocupa, você não precisa ir. Mas não precisa ir. Faz parte do time. Fui lá, pedi 5 luvas para tentar segurar o cabo de aço. Então, assim, e coisas diferentes vão acontecer em ambientes diferentes, e a gente tem que lutar para que elas não aconteçam, tem que achar um momento de conversar, mas também eu acho assim, tem que achar um jeito de vez em quando de se divertir e não deixar
tudo afetar a gente, porque, na maioria dos casos, principalmente no mundo de hoje, é muita boa intenção, de tudo quanto é lado, mas ainda letramento, eu acho que é uma das coisas de maior oportunidade de se trabalhar no tema de diversidade todas, não só de gênero, né? Que quem comunica não sabe como está afetando a pessoa que é diferente. Então, assim, podendo escolher estar num ambiente de pessoas de boas intenções, que eu espero que a gente possa sempre, cada vez mais, é tentar ter alguma leveza nisso, senão acho que a gente morre louca. Que todo dia a gente está matando leões. E, Marina, um pouco do que você falou hoje, até gostaria que você trouxesse aqui, nas suas mentorias, que você falou de fatores externos, mas também falou um pouco sobre quem que acaba atrapalhando as mulheres mesmo, né? A questão de colocar o espelho na frente. Não, assim, não vamos por nenhum segundo diminuir, né, dificuldades que vêm do ambiente externo para a carreira de mulheres. Mas, posto isso, eu acho que sempre vale olhar para o espelho ou pedir para alguém colocar o espelho para a gente se ver o quanto que a gente mesmo está achando que a gente não é capaz, que a gente está se sabotando, que a gente está olhando aquele job description, está falando, eu não tenho 102% das coisas que estão escritas aqui, então eu não vou aplicar para aquela posição. Aconteceu comigo várias vezes, mas tem um exemplo que para mim é super marcante. Uma das vezes que eu tive uma oferta de mudar de posição numa empresa que eu estava morando nos Estados Unidos e tinha sempre conversado com meu marido, né? Assim, ou a gente vai estar entre Estados Unidos e Europa Ocidental, ou a gente volta para nossa terrinha, Brasil, né? Se é para ir para um país que não é um país tão desenvolvido, vamos para o lugar que a gente ama. E aí o meu chefe me chama e me faz uma proposta para ir para o México. México? Não. Dessa vez é não. Falei sim a vida inteira e não. E era um negócio muito legal. Assim, uma super experiência profissional e pensar de vida. Conhecia, né, um país aí de gente super alegre, clima bom, praia linda, montanha linda. Minhas filhas eram bebezinhas, então assim, mais fácil de botar na mala, levar para lá e para cá, etc. e tal. E falei não. Porque para mim era meio óbvio, né? Tinha esse combinado de que se não fosse Europa e Estados Unidos, a gente voltava para o Brasil. Nem falei para o meu marido. Acho que uns 15 dias depois, não sei que a gente está falando que escolhendo lugar para as férias, e ele fala, sabe o que eu estou pensando? A gente podia ir para o México. Eu falei, para o México? Ele falou, para o México. Eu falei, o que você acha do México? Ele, não tem. Ele começou a falar um monte de coisa boa do México. Assim, o que é isso? Aí eu falei, então, só para te falar, né? 2 semanas atrás, meu chefe perguntou, e você falou não? Eu falei, porque a gente tinha o quê? Eu falei assim, a gente não sempre conversa? Então, assim, só para falar. E a gente morou 2 anos no México e foi maravilhoso. Mas, assim, sabe, esse monte de coisa, é óbvio que tem que ser decidido, né? Se você tem um parceiro junto com um parceiro, é assim que a gente vive, mas a gente tem tanto fantasma e coisa que a gente vai se podando. Então, assim, eu acho que não vamos minimizar os fatores externos, mas, assim, minha sugestão é sempre isso, eu aprendi com uma super colega minha na Bélgica. Tem uma rede de pessoas em volta de você que pode estar colocando espelho e ajudando você a se ver, porque é um processo de aprendizado, de autoconhecimento por resto da vida, e se dar conta que precisa dele para a gente continuar desenvolvendo as nossas fortalezas, eu acho que é uma super ferramenta. Eu recebi aqui que a gente tem 5 minutos para acabar. Eu ia deixar aqui para vocês encerrarem com algum conselho para todas as mulheres que estão aqui e também para o nosso único homem da plateia. Mas também deixo aberto, se alguém talvez queira fazer alguma pergunta, porque eu acabei nem abrindo ao público, por favor, levanta a mão, eu levo o microfone aí. Senão a gente vai para os conselhos. Oi, boa noite. Obrigada aí pelo painel. A Sheryl Sandberg, ela tem uma expressão que eu gosto bastante, que é como a mulher é responsabilizada pelo que ela chama de office housework. Então, assim, a gente é responsável por comprar o presente da secretária, a gente é responsável por fazer a ata, a gente é responsável por organizar os eventos. Queria saber como é que vocês lidam com essa... Porque é quase uma premissa que a mulher
ela é responsável pelos esses trabalhos invisíveis. Como é que vocês lidam e como é que vocês falam não e colocam um limite para os seus pares de até aqui vamos compartilhar, porque não é uma obrigação minha especificamente? É uma excelente pergunta. Posso começar, se você quiser, aqui. Eu acho que a gente aprende a pedir ajuda e a gente aprende a falar não. São coisas que a mulher ela tende, em geral, a abraçar o mundo e falar, não, vem cá que eu faço, né? Não, deixa comigo. E que ninguém pode fazer aquilo, né? Então, assim, porque senão não vai fazer do jeito que você quer, na verdade, né? Então, assim, o presente da secretária, talvez se você delegar para um homem comprar, ele vai comprar um vale-presente ou, sei lá, desculpa, Antônio, mas entendeu? Assim, talvez vai ser esse... E aí vai chegar para você e vai falar, mas é isso, né? Então, assim, a gente também tem que aceitar a diversidade. Então, tá tudo bem se ele comprar um cartão, entendeu? Só que como a gente não aceita, aí a gente levanta a régua aqui em cima, nós tem que comprar o presente melhor, com um buquê de flores e não sei o quê. Então, assim, eu estou dando um exemplo muito simples para as coisas de casa, para as coisas que a gente abraça e acha que não, isso aqui é o seu dever fazer como mulher, porque a gente aprendeu isso em casa, né? A gente viu as nossas mães fazendo, as nossas avós e tudo mais. Então, hoje, ok, assim, final de semana eu não gosto de ter ninguém, poderia ter uma pessoa para me ajudar em casa no final de semana, mas eu particularmente não gosto. Eu acho que sábado e domingo eu gosto da minha casa com minhas filhas e meu marido. Então, a gente tem uma rotina, cada um faz alguma coisa. O meu marido, ele forra a cama, ele pega o edredom e faz assim, ó, vu, né? Põe o travesseiro lá, aí você olha aquilo e fala, meu Deus, né? Então, assim, antes, o que eu fazia, imagina, você não sabe forrar a cama. Eu ia lá, forrava, dobrava, né, o negócio do travesseiro, tudo bonitinho. Para quê? Né? Então, hoje ele forra e fala, tá tudo certo, entendeu? Então, assim, a gente aprende. Então, para essa questão do office e das atividades invisíveis, pede para outra pessoa fazer. Né? É muito comum. Às vezes, sabe o que eu faço? Às vezes o pessoal fala, então, vai ter o dia da secretária. Então, o que você sugere que a gente compre de presente? Dá para pedir pela Amazon. Né? Então, assim, aí eu começo a dar sugestões para essas pessoas, e aí a coisa começa a andar. Não vai vir o presente que você esperava, na forma como você esperava, mas está tudo bem. Então, acho que aceitar a diversidade também é um desafio para a mulher, porque a gente também precisa aceitar como os homens funcionam, né, como eles pensam, e não só impor o nosso jeito para que eles façam igual o que a gente quer. Não vai fazer. Boa. Eu gosto de uma frase que é o seguinte: combinar não sai caro, e eu negocio tudo. Eu não cedo 1 milímetro. Às vezes as pessoas falam, mas você está discutindo na reunião, mas você tem certeza que você não pode? Eu não sei se eu posso, mas ele não pode achar que meu tempo ou a minha reunião é mais ou menos importante que a dele. Então a gente vai discutir 100% das coisas. Eu não cedo em nada. Mas, dito isso, por quê? Eu acho que se a gente cede, a gente deixa de ocupar um espaço que já é menor, que já é a premissa é que você faça tudo. A premissa é que se a babá falte, a reunião que vai ser cancelada é de quem? A minha ou a dele? Então, eu discuto tudo de igual para igual, a gente coloca... Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Não um relacionamento mais, assim, né? Então, sempre ali. Mas ele casou com uma advogada, gente. Então, ele já sabia. Combinado não sai caro. Coloca tudo no contrato, coloca tudo. Quando eu digo contrato verbal, tá? Que vale. E cumpre à risca. É lógico que com todo cuidado, todo carinho, depois faz um agrado. E isso é o que eu aprendi, não só para os homens, para as sogras, para os sogros. Delarga, não é delega, é delarga. Então, se você está deixando que vai buscar, se buscar der o sorvete, tá tudo bem. Porque, entendeu? Você tem que conseguir ficar, senão a sanidade mental vai embora. Só para falar, acho que o mais importante é faz aquilo que você se sente bem fazendo e não faz aquilo que você não se sente bem. Se em alguma hora na balança é mais do que o homem está fazendo, mas você está se sentindo bem, tudo bem. Assim, de manhã, eu sou um pouco diferente. Assim, eu sou aquele demoninho da Tasmânia, que em 15 minutos arruma a casa inteira, depois que as meninas saem, deixa o quarto de ponta cabeça e a cama desarrumada, porque assim, aquilo me faz sentir bem, que minha casa está bem, que está em ordem, eu não vou chegar na hora que eles estão chegando do trabalho, da escola, etc. E tal, mas eu estou bem com aquilo.
né? Então, assim, eu acho que não tem uma regra. Tem gente que se acha que estiver organizando os eventos, vai falar, mas todo evento, então vocês não estão se sentindo bem, então não faça. Então levanta aquele ponto. Eu acho que no final a gente tem que fazer, e não é mulher é diferente de homem, é pessoa é diferente de pessoa. Isso meio que vale para tudo na vida. Eu acho que é conseguir se colocar numa situação da forma que você se sente bem. Não tem. E eu assim, adoro organizar evento. Então, assim, eu me divirto. Eu me divirto pra caramba, e escolho que vai todo mundo usar fantasia e faço o tema. Nanana. Então, assim, mas eu gosto. Para quem não gosta, não faz, né? Não porque você é mulher ou homem, ou mais júnior ou mais sênior. Carol, vou estender só um pouquinho para finalizar. Então, cada uma dá um conselho de 1 minuto aqui para a plateia, assim, do que acha que as mulheres precisam para ascender na carreira, seja para dividir funções em casa, como foi mais ou menos essa última pergunta. O que vocês acharem ali do que foi mais importante ou que marcou vocês para passar para frente? Eu acho que a mulher tem que falar, para o ponto aí que foi citado, ou seja, se te incomoda, você tem que falar. Porque senão vai te fazer mal em alguma esfera, né? Então, falar, buscar ajuda, né? Apoiar outras mulheres, né? Existe uma concorrência natural entre as mulheres, mas assim, esse evento só é possível porque as mulheres se ajudaram, eu só estou aqui porque as mulheres me ajudaram. Então, assim, precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda. Agora, reconhecer que precisa de ajuda é um pouco não usual para a mulher, né? Então, reconhece que você precisa de ajuda. Então, fale, reconheça que você precisa de ajuda e seja romântica na hora que você tem que ser, né? Quando você está falando de carreira, não é para ser romântica, né? Quando você está falando de carreira, é para você falar de carreira, para falar de salário, posição, promoção, desenvolvimento, é a sua carreira. Então, assim, dá para dividir, a gente sabe fazer um monte de outras coisas. Então, se você consegue falar, se você sabe levantar a mão para pedir ajuda, e se você sabe diferenciar todo o feminino que a gente tem na hora que precisa ter, e ser protagonista da sua carreira, você voa, né? Essas são minhas dicas. Camila. Para as mulheres que hoje já estão na liderança, o grande conselho que eu aprendi, que eu deixo, é menos culpa e mais responsabilidade. Aprendi isso com um bate-papo de diversidade, mas tentem sempre colocar as boas intenções em políticas, em regras, para que isso seja perene, sustentável, não dependa só da gente, só desses ímpetos de culpa. Passa num lugar, está vendo uma coisa errada. Se você não colocar aquilo numa regra, aquilo vai acontecer de novo, porque você não vai estar ali para ser fiscal de todas as atitudes. Então, pode ser que, de novo, porque eu sou advogada, mas eu adoro uma regra, adoro uma política e adoro colocar isso para que isso seja permeie a instituição inteira, todas as pessoas sejam abarcadas ou contempladas por uma boa prática. E para quem ainda não é líder, eu acho que isso que você comentou é muito importante. Busque patrocinadores e patrocinadoras, porque uma puxa a outra e a gente chega às duas lá em cima. Marina. Nem sei o que adicionar, mas acho que eu vou falar uma coisa. Há 10 anos atrás, eu jamais viria num evento desse. Eu tinha aquela coisa assim de que não tem que ter evento só de mulher, não tem que falar de coisas só de mulher. E me sinto chateada de ter começado a trabalhar tão tarde na minha vida, também nisso, né, de mulher para mulher. Então, assim, o quanto é importante, além de, óbvio, né, colegas, mentores, homens, mulher ajuda a mulher. A gente se ajuda diferente de que homem ajuda a gente. Então, e a gente ajuda homem diferente do que eles se ajudam também. Então, assim, gastar um tempinho no nosso dia a dia pedindo ajuda e dando ajuda, porque a ajuda de uma mulher para uma outra mulher normalmente pode fazer muita diferença. Para mim, fez muito na minha vida. Mas de homens também, tá? Mas são diferentes, são ajudas diferentes, que eu acho que a gente tem que entender que a gente tem esse papel de mulher para mulher, e se a gente não fizer isso com uma outra mulher, o que o homem vai fazer por ela, que legal, muito bom, mas não é a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que ter um tempinho sempre na nossa vida para isso. Queria agradecer as três aqui, principalmente a Carol. Também quero deixar uma dica, pode? Não, acho que é uma coisa legal. Essa semana, o evento ele tem uma jornada online também. Então, para quem não sabe, a gente gravou uma série de videocasts que já estão alguns disponíveis, e até dezembro a gente vai ter.
E eu falo que uma das coisas mais legais da Fin4She é que o quanto que eu aprendo, né, com as pessoas. E para aprender, a gente precisa estar aberto a ouvir. A gente precisa se conectar de verdade com as pessoas. E a gente gravou um videocast essa semana, e eu acho que é essa dica que eu quero deixar, que é uma coisa que nunca eu tinha parado para refletir, porque eu falei sobre a importância da gente dar voz às mulheres. O que eu acredito que eu mais faço na Fin4She é dar voz para vocês que estão aqui e contar as suas histórias. E uma mulher, ela falou para mim, não, Carol, voz a gente sempre teve. A gente precisa de escuta. Então, eu acho que eu queria deixar esse recado também, porque não basta a gente ter voz, a gente tem que ter a escuta, seja de outras mulheres, seja de homens, seja de qualquer pessoa. Não basta a gente falar, a pessoa precisa estar aberta a ouvir também o que a gente tem a dizer. Então, eu queria deixar essa dica, que foi algo que eu aprendi. Obrigada, Carol. Parabéns pelo evento, foi muito lindo. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada.